Começamos com o pé direito, né? É. Então, passando a palavra para a Tárika, que é a nossa host querida, para ir levando Concluindo. essa conversa. Obrigada, Andréa. Sérgio, um prazer te ver. Márcia, é um reencontro, né, de lives, Isso. né? Mas eu quero Exato. aproveitar e mandar meu beijo especial para Joselaine, que eu não conheço, mas eu adorei o comentário do Sérgio de onde a Joselaine tá, tem alegria. Então isso já, ó, meu coração pulsou aqui, assim. Tem alegria e tem carinho, amor, porque Josi, assim, é muito amorosa. Isso, Josi. Mas é uma alegria estar também, né, pegando a onda da Joselaine, tá aqui diante de vocês, né, e eu percebo o como a minha atmosfera interior mudou nesse exato momento, porque minutos antes de entrar, eu estava aqui refletindo um pouco, e eu quero até pedir licença para trazer um minuto de solidariedade para o acontecimento de ontem no Nepal. Nós estávamos falando sobre o tema da nossa live, foi sobre um protocolo de recursos que a Andrea desenvolveu, né, e de um trabalho lindo que ela fez durante o período de pandemia. E hoje eu tive a notícia do acontecimento de ontem no Nepal, né, onde teve um desabamento, né, enorme, né, uma massa de gelo do Himalaia que veio e foi pegando com lama e foi levando as pessoas, né? Uhum. Então, tem tantas reflexões em torno disso, né? E nesse momento eu volto até para as falas da Andrea da live de ontem, que foi uma live muito bonita, né? E profunda, e me tocou em muitos temas, né? O que a gente faz quando a gente está diante de uma situação dessa, né? Essa é uma questão, né? Como atuar em uma situação de crise, porque um choque desse abre uma crise, né? O mundo mudou, o mundo quebrou, o mundo de uma hora para outra virou outra coisa para as pessoas que sofreram essa catástrofe, né? Então entram em crise e o que é que elas precisam? Né? Precisam de suporte, né? De pertencimento, de rede de proteção. Essa é uma grande, realmente uma grande área de atuação, né, de nós que trabalhamos com saúde, né, de poder nos organizarmos para oferecermos, né, um tipo de suporte, de apoio, né, para que as pessoas possam atravessar a crise e aterrissar na realidade. Né? Esse é o processo, porque no primeiro momento é crise, elas estão no ar, sem ground, sem centramento, sem fronteira, foram atropeladas, né? Então estão no ar. Então, elas precisam de suporte e de pertencimento para que façam o processo, no tempo delas, de volta, né, para si, para uma nova realidade completamente diferente da que elas perderam, né, com esse acidente. Exatamente, exatamente. Então, a partir desse lugar que a gente já deu um mergulho um pouco mais profundo, né? Num lugar muito essencial, muito humano e muito emergencial até. Eu gostaria que vocês, convidados, se apresentassem, falando qual é a atuação agora de vocês, o que motiva vocês a estarem aqui nessa live, que é um exercício, né? Ajeitar o celular, arrumar o tempo na agenda, né? A luz, os cenários, aprender a entrar no Instagram e na live, né? Já é Rezar um para dar certo. rezar para dar certo, né? Tem todo um esforço aí, né? Então, o que te motiva a estar aqui hoje e a levantar todos os dias para fazer o que você faz hoje? E como a Body Dynamic entrou na jornada de trabalho de vocês, de atuação profissional? E quais são as ferramentas e como que esse método agregou no que vocês fazem hoje? Então, assim, é uma pergunta Extensa. e daquelas, né? Estilo Tárika, né? Essa é uma Beijinho, né? taricada. Essa é a famosa taricada. É a famosa taricada. Uhum. Começaria por quem, Tárika? Vamos lá, hein? Vamos lá. Quem se sente à vontade de começar também, né? Encurralar o convidado, né? Pode ser eu mesmo.
Vai lá, Sérgio, a bola está na tua mão, Então, nos teus pés. eu tô aqui assim porque tem uma coisa assim já meio em família com todas as pessoas de Bodinâmica, vendo a Márcia aqui, passa um monte de filme, todo o tempo que a gente esteve junto, né? E agora vi a Joselaine, então, quer dizer, meio tem uma egrégora, uma família. Então, estou aqui exatamente para estar ao lado, né? Eu sou escritor e terapeuta psicocorporal há mais de 30 anos. E tenho trabalhado no Brasil, na Europa, no México, no Peru, treinando pessoas e trabalhando com workshops dentro do trabalho psicocorporal. E ao longo dos anos eu desenvolvi um método que é a psicomorfologia, que é um método de organização e autorregulação entre afetos e corpo, com intervenção de ergonomia e da vegetoterapia. E ao longo desse método, que eu treino muitas pessoas na Europa, principalmente, se incorporou o trabalho da Evânia, principalmente a partir do livro Infância e Idade Sagrada, onde a gente usa também todo esse material da Evânia como um corpo de um mapa pelas fases do desenvolvimento e, a partir daí, fazer o trabalho da psicomorfologia, ou a organização e autorregulação dos afetos e o corpo. Uau. Brevemente é isso. Uau! Legal, Sérgio. Obrigada, obrigada. Prazer ter você aqui. Obrigada por compartilhar. Bom, eu vou na sequência aqui, então, Vai né? lá, Márcia. Queria primeiro dar boa noite a todo mundo, né? E agradecer, André, a oportunidade de estar aqui e também que é uma alegria rever Tárika e rever Sérgio, né? Que me acompanhou junto ali da formação do Foundation, do Practitioner, né? Nesses anos de formação aí do Bodynamic. O que me faz estar aqui é exatamente a conexão, né? Então, durante o processo de formação, foram muitos caminhos de uma turma que começou a formação, de várias turmas, de pessoas de vários estados, de pessoas com várias culturas diferentes, várias pré-formações diferentes, que nem todo mundo era ali da base somática ou da base corporal, né, conosco. Eu, particularmente, tenho uma entrada nas terapias corporais, nas terapias com foco somático, a partir dos últimos 12 anos para cá. Então, hoje é dia do psicólogo e eu estou formada há mais de 40 anos, né? E a gente está fazendo uma live exatamente no dia do psicólogo. E a gente não comemora só os terapeutas aqui hoje, que são psicólogos, mas eu acho que essa live comemora também. Esse é um outro motivador, né, que me deu alegria quando a Andrea fez o convite, porque esse é um outro motivador para estar aqui. Antes de estar no Bodynamic, eu fui fazendo um conjunto de formações, eu vim da base psicanalítica, uma base mais lacaniana, levei muitos anos nessa base, mas nunca trabalhei com ela sozinha. Então, eu fui agregando ao longo da minha formação outras formações e fui sendo professora de outras formações, terminei no meio acadêmico por umas décadas, depois também trabalhei paralelamente, na verdade, como consultora e também na área social, na área jurídica, então essa minha curiosidade, inquietação e a vida, né, o que eu atraía na vida foi me levando para eu ampliar meu escopo. Quando eu vim para o Bodinem, foi um convite de uma amiga. E ela fez assim: Olha, Márcia, eu sei que você gosta de coisas que possam aprofundar, que tenham comprometimento, que tenham seriedade. Então, eu tinha vindo da análise bioenergética, o ECE. Então, ela fez: Eu acho que você vai se dar bem com isso. Pelo que eu te conheço, você vai gostar, você vai ficar e você vai se dar bem. E aí eu me matriculei, né? Me inscrevi lá no Foundation e disse, ok. Iniciamos um processo ali que já tem quantos anos? 10 anos atrás foi o início do Foundation, eu acho, né? Do nosso Foundation. Então, estamos aqui
colaborando com o que a gente veio aprendendo e com o que a gente faz hoje. Eu trabalho numa linha, eu gosto de colocar, que eu trabalho numa abordagem cognitivo corporal. Então, que a gente trabalha com o corpo e com a compreensão que o corpo nos traz, mas também aquilo que a mente auxilia, né? Ao corpo também se tornar consciente, se registrar, né? E poder caminhar para outras experiências que não só a repetição de padrões não adaptativos, digamos assim. Nossa, que lindo, Márcia. E que poderosa sua amiga, né? Que legal que ela fez esse convite para você, né? Vai lá e você foi, fez a formação, né? Se dedicou, Né? assim, né? Ela começou no Foundation e ela deixou o Foundation, então não vai dar agora, mas ela estava na live de ontem, de anteontem. Então eu digo, eu acho que ela está querendo vir. Que lindo, que lindo, que lindo. Muito bom. Essa é a beleza, né, dos encontros, né? E também eu quero trazer um pouco desse olhar para as transformações, né? Existem transformações que vão acontecendo, eu vejo assim tão nitidamente, né? Eu acabo de ver agora, Márcia, né? Eu estava te escutando, né? E estava lembrando do nosso primeiro encontro. Eu falei, nossa, né? Ela tá mais bonita agora, a Márcia, né? Tem uma vida aí, né? Então a gente fala, olha, os trabalhos terapêuticos corporais, eles funcionam, é só olhar para as pessoas, né? Que elas estão ficando cada vez melhores, né? Com o passar do tempo, né? Posso dizer que foi a formação do trauma de choque, do TEPT. Aí dá o... né? Aí você fez uma diferença muito grande. Lindo, que legal, que legal. Mas, Andréia, entrando no lugar da transformação, né? Então a gente, dentro do trabalho clínico, existe uma transformação acontecendo individual. E você vê essa transformação acontecendo no coletivo, quando você ensina. Tem algo que você viu, vivenciou, que te mostrou algo, ou que até te ensinou algo, porque a gente aprende, né? Em todos os momentos, né? Hoje eu aprendi tanta coisa ao longo do dia, vendo as pessoas, escutando e vendo os acontecimentos, né? Então, nessa jornada de florescimento do aluno, né? Dentro do Board Dynamic, que você possa compartilhar sem expor a pessoa, você pode trazer um pouquinho da transformação vivenciada na jornada de estudo? Claro. De fato, a formação, começando pelo Foundation, é um processo de absolutamente muito teórico, vivencial, e as pessoas, de fato, mergulham, porque a gente faz uma retrospectiva no Foundation, que é o curso inicial da formação, é de 4 módulos de 5 dias, então é o primeiro passo de entrada no Body Dynamic. A gente faz uma retrospectiva de todo o desenvolvimento, da gestação até a adolescência. E a gente vai entrando em cada etapa, no tema central de cada etapa, o que a criança está descobrindo naquele momento, e caso ela não seja encontrada, porque é isso, né? Em cada etapa a criança tem a tarefa, nós todos, de explorar desafios cada vez mais complexos. E cada desafio ele vai estar de acordo com a fase do desenvolvimento. Então, são 7 fases, são 7 grandes temas centrais, são movimentos que acompanham essa exploração, movimentos corporais, esse entrelaçamento, né? Então, autonomia, que é um grande tema, dos 8 meses aos 2 anos e meio, a criança está engateando, ficando em pé e andando. Então, isso mexe com músculos, exige músculos, convoca músculos que na fase anterior existiam, mas não estavam sendo utilizados com consciência. Então, quando a criança vai descobrindo a possibilidade de ficar em pé, de se equilibrar, de sair andando, e saindo dessa forma, dessa relação simbiótica com a mãe ou cuidador, para seguir a partir dos próprios impulsos e curiosidades, explorar o ambiente, né, em casa, e sair, né, muitas vezes em zigue-zague,
ela está vivendo não só a conquista da autonomia, que é um tema que a gente leva para o resto da vida, como também a utilização de uma forma consciente de determinados músculos, ou seja, de determinados movimentos que estão atrelados a esse tema, que no caso aqui é o centramento, porque os impulsos vêm de dentro da barriga. Então, a criança começa a dar espaço e a ser movida a partir de algo que vem de dentro dela, ao invés de, na fase anterior, ela esperar que o cuidador traga a mamadeira até ela, traga a água até ela, porque ela não sabe andar na fase da necessidade, que é a fase anterior. Na autonomia, ela começa a buscar a partir dos seus impulsos. Então, assim, a gente vai fazendo toda a progressão de todo o desenvolvimento. E os alunos, quando essa criança não é encontrada, ali ela vai criar estratégias de defesa para lidar com aquela dor. Né? E ali, essas estratégias não só são estratégias de defesa psicológicas, como também uma postura corporal que vai se moldando aquela atitude. Né? E o aluno, ele vai, todos nós, eu na minha turma toda, turma do Sérgio, da Márcia, que foi a segunda turma do Practitioner no Brasil, né? Então, e todos os outros foundations que ainda não chegaram no Practitioner, os alunos vão se identificando. E é uma delícia, eu sou professora do Foundation, sou uma das professoras, ver o brilho dos olhos deles. Gente, você está me descrevendo aqui, eu sou exatamente isso. Agora faz sentido. Por que eu ajo assim? Porque essa é uma riqueza do Body Dynamic, né? A gente não vê a estratégia de defesa como sendo algo a ser o qual a pessoa tem que se livrar. Né? A Lisbeth, que é a formadora do Body Dynamic, que é a criadora do Body Dynamic, ela diz, antes de tudo, a gente tem que amar as nossas defesas. Eu acho essa frase de uma profundidade. Então, a nossa tarefa no Body Dynamic não é se livrar das defesas, que muitas vezes nos aprisionam, se a gente fica ali limitado nelas. Não é isso. No primeiro passo, a gente tem que reconhecer e saber que a gente foi salvo a partir disso. Então, a questão é desenvolver recursos que não puderam ser desenvolvidos para que a gente possa ampliar a margem de escolhas e fazer escolhas a partir de dentro. Então, ver esse processo dos alunos se descobrindo, dos alunos se perdoando, né, por aquilo, nossa, agora eu entendo porque eu ajo sempre assim, faz todo sentido, e a gente reconhece a dignidade de ter agido dessa forma, a força. Uma criança que precisou abrir mão das suas necessidades para ficar lá, de alguma forma, cuidando da mãe, se moldando as necessidades e movimentos da mãe, essa criança vai se tornar uma pessoa que vai levar para a vida adulta, uma pessoa que vai estar com foco no outro, vai ser o cuidador, né, do outro. E tantas vezes o preço que ela paga, se ela fica reduzida nisso, ela não sabe nem o que é que ela precisa. Porque nesse período da necessidade de um mês a um ano e meio, ela não pôde chorar o tanto para ser atendida, porque não foi atendida uma vez, duas, três, cinco, e ela criou uma estratégia genial de se moldar aquele ambiente. Então, se eu ficar quietinha, talvez eu tenha mais a minha mãe comigo do que se eu continuar gritando e vivendo essa dor de não ser atendida, esse vazio de não ser atendida. Então, não é sobre arrancar dessa pessoa, ou então julgar, ou tomar como um sintoma, ter que se livrar. Você não sabe o que você sente, né? E a gente pode até falar, olha, você não sabe o que você sente, você precisa começar a ver o que é que você precisa, melhor falando, né? O que é que você precisa, ao invés de perguntar ao outro, ao invés de estar voltada para o outro. Isso, às vezes, tem consciência do que é que ela precisa. E ela já ouviu isso. Às vezes, ela nem tem consciência, mas às vezes ela tem. Mas ela não sabe fazer de outra forma. Então, no processo, e os alunos vão também vivendo isso, eles vão caindo a ficha. Gente, realmente, eu tenho essa tendência. Quando eu chego no restaurante, eu olho para o outro e pergunto, o que é que você vai pedir? E aí eu peço igual. Porque se olhar para mim, eu nem sei o que é que eu quero. O que é que eu preciso. Né? Então, eles vão entendendo que foi um grande e genial processo de adaptação
e que eles desenvolveram o melhor que eles puderam naquele momento, que a gente não tem que tomar isso, demonizar isso, a gente tem que desenvolver recursos, que aqui no caso qual é? É desenvolver a referência dentro de si, porque a criança que faz isso, a referência que está no outro, e se torna o cuidador que está voltado para o outro o tempo todo. Né? É a mãe que, quando os filhos vão embora, um ninho vazio engole ela e ela entra em depressão, porque não tem mais quem cuidar. Né? Ou então quando se separa também, ou então quando não tem alguém colado também. Então, a gente, quem não vive isso, quem não conhece alguém que vive isso, quem não recebe cliente que tem isso, e a gente próprio pode se identificar com, essa é uma das questões, né? Então, o que a gente precisa aqui? Desenvolver recursos, fronteiras, desenvolver o centro, o ponto de referência dentro, trazer para dentro aquilo que não pôde ser desenvolvido na época, fronteiras para ela se diferenciar, para ela começar a olhar para dentro e ver, agora eu estou com fome. Então, eu estou aqui conversando nessa reunião, mas licença, gente, eu vou ali pegar alguma coisa e já volto, porque estou sentindo fome. E isso é uma prioridade. E não o que é que o outro vai achar, se vai ser bom para o outro, eu me adapto ao horário do outro. Então, assim, os alunos vão todos nós no processo, a gente vai se identificando e vai compreendendo. E o melhor de tudo, a gente vai vendo o que é que precisa desenvolver. Porque a gente não só compreende, mas a gente entende o que é que faltou e o que é que precisa desenvolver. Né? E isso é uma adianta para levar para a terapia, e que pode ser uma outra abordagem, inclusive. Não precisa ser no ar dinâmico, mas ela ter essa compreensão é um adianto. Né? Porque ela vai levar para a terapia, nossa, eu preciso desenvolver, praticar isso, fronteira, eu preciso sentir no meu, e é no corpo, né? Tudo que eu estou falando, trazer o ponto de referência para dentro, é a partir do corpo, fronteiras, limites, é a partir do corpo, essa diferenciação é a partir do corpo. E passa a ser um tema que a pessoa leva para praticar os 7 dias da semana, e não só na sessão. Então, os alunos vivem isso, o Foundation é uma delícia para mim, né, por conta disso. E no Practitioner eles aprofundam tudo isso assim, de uma forma absurda, porque entram em cada função do ego, aí é um mergulho que vai numa outra direção. Foundation são as estruturas de caráter, o desenvolvimento, no Practitioner são as funções do ego. Então, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pelo processo, e ver ele, né, com várias pessoas na minha frente é uma delícia. Né? E eu acho que é isso, assim, é isso que me encanta, né, nesse processo de formação. Legal, que lindo. Dá pra gente ver, né, o quanto você é apaixonada, Andréa. A gente vê nos seus olhos e na forma como você fala, né? Mas agora eu quero direcionar a minha pergunta também para o Sérgio e para a Márcia, e eu quero trazer um exemplo um pouco, né, te escutando, Andréa, eu me vi esses dias, eu me dei conta, né? Eu tive uma reação defensiva, bem com uma pessoa, né? E aí eu percebi. E eu já sabia no meu corpo da onde isso vinha, e tem até uma imagem, a loba, né? Então, assim, aquele momento que eu viro a loba mesmo, que se a pessoa estivesse do meu lado, ela ia dar uma mordida no braço, né? Ainda bem que no braço, não no pescoço. Eu falei, olha, você foi sortudo, não estava do meu lado, senão meu filho. Né? Então, eu percebi isso. Eu reconheci, e eu falei, isso vem daqui, né? E eu falei assim, uau, que legal que eu tenho isso aqui dentro de mim, que legal que eu tenho essa loba dentro de mim, porque se não fosse por conta dessa loba, eu não estaria onde eu estou hoje. Né? Se lá atrás alguém, vamos tirar a defesa da Tárika, vamos matar a loba dela, eu estaria lá atrás, em algum lugar ainda, né? Um cordeirinho, né? Exatamente, mas aí a minha tarefa naquele momento foi como eu vou me relacionar com essa loba e com o mundo e com a pessoa, porque isso é meu, isso não é da pessoa. E aí foi a hora de ir lá e reconciliar e ter a humildade de falar, desculpa, eu errei. Não era dessa forma que eu deveria falar com você. Porque eu tenho isso aqui e é meu, isso eu tenho que trabalhar e não tem nada a ver com você. Então,
E assim, isso são coisas que acontecem tão rapidamente no nosso dia a dia, e é difícil a gente, às vezes, pegar e parar. Porque a vida é rápida, a gente estava falando na primeira live, né? O efeito das telas, né? É tudo muito rápido. Sim. E esse processo de você parar e falar assim, meu Deus, o que eu fiz não é assim, não. Peraí, tem alguma coisa. Ô Lobinha, calma aí, vamos, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo. E é por isso que eu quero direcionar um pouco a minha pergunta mais para um trabalho que vocês fazem. Vocês trabalham diretamente com pessoas, né? E como vocês viram o Biodynamic entrando na prática clínica de vocês e fazendo viradas de chave? Vocês podem me trazer algum exemplo, assim, prático de situações, de experiências, Acho que o transformações? primeiro momento, né, que eu vi o Biodynamic entrar não foi do ponto de vista da minha vida profissional, né, na minha atuação profissional, porque entrar na minha vida pessoal, ele começou a entrar desde o começo, porque a formação ela é toda teórico-vivencial, e além de que ela também lhe permite praticar um pouco ali, não só vivenciar uma experiência, mas praticar ali um pouco. Mas quando houve a Covid, que foi a experiência que a Andrea apresentou, né, na live de ontem, quando houve a Covid e o convite para que a gente pudesse participar do processo dos atendimentos, ali foi onde, aqui, o Biodynamic, de fato, fez um sentido claro de como eu estaria atuando com uma outra pessoa, inclusive as pessoas que nós atendemos, dentro de uma situação que gerou horror, terror, pânico, ansiedade, angústia. Então, uma situação de comoção mundial e que estava ali sendo proposto para a gente, supervisionado por ela e por Joaquim, que a gente pudesse atender. E a gente estava ali no processo do praticho, né? No meio ali, mais ou menos, do praticho, né? Acontecendo. Então, essa prática onde, por exemplo, tinha uma pessoa que é da área de enfermagem, ela trabalhava em duas instituições na área de UTIs, e ela terminou começando a entrar num processo de pânico, óbvio, porque ela já estava na situação de que eu, como profissional de saúde aqui, estou vendo meus colegas pegarem Covid, e ela era uma pessoa responsável financeiramente pela família, pelos dois filhos que ainda uma estava na faculdade, o outro já tinha acabado de se casar, e ela era a pessoa que tinha mais recursos financeiros na família, então entrou toda uma confusão e uma desorientação, e ela queria abandonar os empregos, mas ao mesmo tempo dizia que não ia abandonar. E quando a coisa ficou mais séria para ela, foi quando ela assistia ao entubamento de cada pessoa que chegava, né, ali na UTI, e principalmente quando ela passou a entubar colegas. Então, Uau. que ela estava ali no processo de fazer, junto, né, com a equipe, a intubação de colegas. Então, aí ela disse, eu sou a próxima, eu posso ser a próxima. Aí ela tinha uma chance enorme de estar entrando do choque para uma situação de trauma de horror, né? Que não é só o terror que cada um de nós estávamos vivendo. E o trauma de horror é um dos mais difíceis de você trabalhar, um dos mais difíceis de você conseguir tirar a pessoa das sequelas, digamos assim, dessa situação, dos sintomas criados, né, da dissociação criada pelo trauma de horror. E foi muito legal, porque assim, ela nunca tinha feito terapia, não tinha feito nada. E a gente tinha um tempo de trabalho que a gente terminou buscando alargar esse tempo de trabalho com o André. Olha, André, tem que alargar um pouquinho, porque a gente está usando os protocolos com os exercícios,
grau de teste de realidade, centramento, posicionamento, trabalhando bastante o sentido de orientação, né, que está ligado ao grau de realidade, e as fronteiras, né, que eram as 4 funções, mas também o manejo de energia, que era indispensável para o nível de estresse dessa situação. Então, as 5 funções mais básicas, embora o Bodinamic desenvolva outras tantas, são 11 no total. Mas aquele ponto e aquela conexão, onde ela, ao fazer os exercícios, ela conversava comigo após a semana que ela tinha que praticar e que ela voltava e ela dizia: Márcia, no meu corpo está assim, 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 assim. E isto é assim, assim. Então, ela ia traduzindo em palavras o que estava escrito sobre as funções psicológicas associadas à musculatura. Sem ela conhecer nada de psicologia, sem ela conhecer nada sobre o processo terapêutico. Essa foi a primeira pessoa que eu atendi ali na Covid, né? No programa que a Andrea trouxe para a gente. Isso disse, ok, isso funciona de uma maneira tão bonita. E ela saiu desse processo, assim, decidindo, olha, já estava no meu momento, eu já devia ter me aposentado, mas eu vou continuar no meu compromisso de enfermeira, trabalhando no meu compromisso com a família em um desses hospitais. O outro, ela conseguiu que um colega assumisse porque era o limite dela, onde ela conseguia ficar. E ela disse, agora eu preciso da minha saúde, vou continuar o meu processo terapêutico, vou estar com meu marido muito mais tempo e vou dizer aos meus 2 filhos adultos, está na hora de vocês assumirem o que eu assumo ainda por vocês. Continuarei sendo mãe, mas vocês Incrível. precisam começar a assumir uma vida com maior responsabilidade. Eu estou aqui para o que vocês precisarem, mas eu não vou assumir no lugar de vocês mais, né? Toda aquela experiência, ela tirou de toda aquela experiência da Covid, de toda aquela experiência do atendimento, esse posicionamento diante da realidade. E foi assim muito bonito para mim e foi marcante, assim, eu não esqueço, porque foi o meu primeiro atendimento aí dentro do Bodinamic. E aí o Bodinamic começou a entrar aos pouquinhos na minha prática clínica, à medida que eu ia aprendendo e sentindo um pouco mais de segurança de trabalho. Que lindo, Márcia. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Legal, muito legal. Aqui, a Joselaine, eu tenho um cavalo como força. Ah, a Joselaine tem um cavalo como força. Eu tenho uma loba selvagem. Estrutura da vontade. Uma onça como movimento. Estrutura da autonomia. E um beija-flor, que não abandona um incêndio na floresta. Que lindo! E o amor, sexualidade e Estrutura do amor e solidariedade. sexualidade. Ah, olha isso! Muito bom! E Sérgio, eu estou curiosa para te escutar com relação enfim, ao que você sente de trazer sobre o tema, né? Na sua prática clínica com as pessoas, né? Eu acho que uma coisa importante, assim, eu tive por momentos falando com a Lisbeth, quando eu conheci ela, e depois com a Dite, acho que uma coisa muito importante é o que eu vivi nos anos 80 e 90, no contexto das terapias psicocorporais, é entender através do Bodinamic que o terapeuta tem que ser um educador também. E isso, para mim, mudou muitas coisas, assim, porque tu tem que ter a função de educar uma pessoa que muitas vezes não tem percepção do seu corpo, não tem percepção de determinadas funções, como a gente estava falando. E eu acho que isso foi muito, muito importante eu entender. E como eu me implico nisso. Por exemplo, eu uso muito Bodinamic. Quando eu estou trabalhando, eu atendo muito online, então eu uso muito o trabalho do Bodinamic. Eu vejo que eu ganho grandes recursos, eu tenho muitos recursos quando eu trabalho com estruturas mais regressivas, por exemplo, com o Bodinamic, me ajuda muito, né?
principalmente se a pessoa está à distância, né? Mais na fase de existência, mais na fase de necessidade, eu sinto que eu ganho uma coisa muito significativa. Então, essa coisa, quando eu estou trabalhando comigo e com a pessoa. Dificilmente eu sento para começar a sessão que eu não vá contrair minhas nádegas, quase que automaticamente. E aumento aí uma percepção muito distinta de como perceber a pessoa, de como sentir a pessoa, tendo essa sensação de estar em mim. E quando eu estou ensinando isso e fazendo junto, então aí eu sinto a função do educador, do terapeuta, como que educando, como que trazendo a ela a percepção dos recursos, dos músculos e das funções do ego e tal. Eu estava lembrando agora que quem falava disso no Brasil era o José Ângelo Gaiarsa. O velho Gaiarsa, ele falava muito na relação educativa do terapeuta, né? Isso, assim, isso é uma coisa muito importante. Uma outra coisa, assim, que eu agradeço muito a Body Dynamic, que foi determinante para mim, inclusive para me entender, foi como eu vou dizer essa palavra, despatologizar os caráteres. Isso para mim foi uma coisa assim muito. Por exemplo, eu comecei a entender a estrutura da vontade muito diferente do que uma estrutura masoquista que parece mais patológica, que parece mais enferma. Então, isso está na psiquiatria, isso estava lá no Lowe, estava no Reich, estava. Então, isso para mim foi muito bom de ver a Body Dynamic, como ela coloca esse incentivo da vida, como ela conta, e não de uma coisa enferma, né? Ah, tu é um masoquista. Já é um carimbo meio complicado, né? Ah, tu é histérica. Ah, tu é muito complicado. Então, isso me ajudou muito. Entender que a estrutura da vontade é uma estrutura de força e não de padecimento, para mim, na minha relação com as pessoas, assim, foi muito importante entender o quanto a autonomia entender quanto a autonomia serve para a vontade, quanto a vontade serve para uma outra estrutura. Essa coisa tão caleidoscópio, tão movimento do que fixar pessoas em lugares puristas, para mim foi muito importante, assim, em termos de body para eu lidar com as pessoas e ajudá-las a ter um outro entendimento de si, não só teoricamente, mas na medida que elas praticam isso junto, né? E por último, só uma coisa que o tema da Andréa, quando ela estava falando da defesa, tem uma coisa importante. Nos anos 90, eu comecei a fazer uma crítica pessoal e com algumas pessoas sobre a excessiva expressividade e o processo catártico nos grupos que eu vivi nessa época, né? E aí se notava, e a Dite me falou isso também, se notava que as pessoas tinham muita expressividade, liberavam muita atenção, havia muito alívio, mas não conseguiam se organizar tanto e algumas coisas voltavam depois de uma maneira até pior, né? Então, quando a Dite fala do processo educativo e de como você vai ajudando a pessoa a organizar as funções, aí eu comecei a entender, bem, a forma de como lidar com o corpo me traz agora um outro recurso que eu não tinha. Não é só expressividade e liberação de expressões, de sentimentos, que é um alívio. Você precisa construir algo. Aí entra o processo educativo, o processo construtivo junto com a pessoa, né? Então, isso foi bem importante para mim. É muito. Pode falar, Márcia, por gentileza. Porque Sérgio trouxe essa questão aí que eu acho que é extremamente importante, né? Hoje, a Bodynamic já estava trazendo isso há alguns anos, mas a Bodynamic também, né, passou a conversar com outros sistemas. Então, para construir a Bodynamic, ela foi o trabalho mais recentemente, né? Lisbeth foi para o trabalho de David Boadella, né? Ela trabalhou com o pessoal da Gestalt, trocou muita coisa com o pessoal da Gestalt, ela trabalhou com o pessoal, ela e a equipe que a ajudou a construir, né, com o pessoal do SE, e hoje a gente tem o Bessel van der Kolk, a gente tem o Gabor Maté no Compassionate Inquiry, a gente tem a teoria polivagal do Porges, e que vão trazendo exatamente esse processo. As nossas defesas,
não são como em Lowen, que também conversa, né? A Lisbeth estava ali também inspirada muito em Lowen por causa da questão muscular. Mas uma coisa que em Reich ou no próprio Lowen se difere, né? O Body Dynamic e esses outros que a gente está trazendo aqui quando você trabalha no processo de catarse, que era o que se buscava muitas vezes para uma liberação, um alívio, hoje a gente sabe, e a neurociência está ajudando a confirmar isso, hoje a gente sabe que isso traz supressão. Por isso que o Sérgio estava falando assim, quando volta, volta pior. Porque volta sem você poder, quando você suprime, não só reprime, né, do ponto de vista neuropsíquico, neuropsicomotor, você volta mais difícil porque você não consegue encontrar rota. Você quebra a rota neuropsicomotora quando você está fazendo os processos catárticos. E não só isso, na hora que você também está perseguindo quebrar defesas, destruir defesas, né? E antes só se via defesas como couraças, e não que a gente tem as posições precoce e a posição tardia, né? Que isso aí tem uma contribuição muito grande da psicologia do desenvolvimento e uma base lá atrás do Erik Erikson, trabalhando exatamente essas estruturas, estágios de desenvolvimento com esses nomes, né? Necessidade, autonomia, amor e sexualidade, e os dilemas vividos aí nos processos de desistência ou de existência em função do sistema nervoso autônomo e depois da consciência de ego que vai entrando. Então, eu acho que é uma preciosidade que o Body Dynamic já lá atrás tinha começado a introduzir isso, né? De que uma pessoa desistida, não, ou uma pessoa ali muito, né, num processo de ativação muito grande, que é o tardio nas estruturas, ou mais desistido, colapsado, que são os precoces na estrutura, porque os traumas de desenvolvimento ocorreram mais cedo, né? Naquela fase de desenvolvimento, ocorreram mais tarde, naquela fase de desenvolvimento. Que nem o que está mais tarde, nem o que está mais cedo, ser mais colapsado ou está mais ativado, não são processos em que a gente possa dizer que ali você não tem recurso. Ali exatamente foi a coisa mais inteligente que o seu organismo como um todo conseguiu realizar para lhe ajudar a estruturar-se para você poder sobreviver, para você se adaptar e sobreviver. E aí a gente não pode necessariamente criar outros bloqueios, porque a catarse termina criando essas rupturas. Então, a gente não pode criar esses outros bloqueios para que a gente consiga que a pessoa sinta um alívio somente, né? Ou ela crie uma ilusão nela de que ela resolveu a situação dessa forma, né? É tão importante, né? Eu lembro, o André ontem estava falando sobre o protocolo de recursos, né? Do Body Dynamic, né? E escutando o Sérgio agora falando, né? E eu me lembrei, né? Desde os 15 anos de idade eu pratico yoga, né? E eu acho que um dos recursos mais ancorados que eu tenho aqui dentro de mim vem muito da minha prática pessoal de yoga, né? E quando eu era muito jovem, há muitos anos atrás, eu participei de quase 5 anos de retiros fechados, de treinamentos de terapia neo-haitiana. Então era catarse, assim, porque era uma terapeuta americana que trouxe um trabalho que ela desenvolveu junto com um discípulo direto de Reich, né? E na época que o Osho era vivo, então era um trabalho onde tinha uma mistura das práticas de meditações ativas do Osho, junto com o trabalho do Reich. Então, cada prática de meditação era para trabalhar um segmento, né? Então, assim, trabalho com os olhos, trabalho com, né? E ainda, então, a gente ficava numa imersão de quase 15 dias e aquilo, né? E depois de 5 anos fazendo isso, né, e mantendo muito a rotina diária de prática de yoga, né, e depois continuando me trabalhando, né, com os outros
eu percebi o quanto que o yoga me trouxe estrutura para sustentar a passar por esse processo, porque por algum motivo tive que passar, estava lá, e não quebrar, né, Márcia, te escutando, e não quebrar, não deixar aquilo Não, me, né, e terminar a virar uma retraumatização, como tem uma figurinha aí falando, não consigo ver aqui o nome direito, mas isso aí. A catarse é uma revivência, né, de alta potência e de retraumatização, segundo esse né? Sim, e assim, é necessário integrar. Então, eu também fiz formação, né, muitos anos atrás, em abordagens outras corporais, onde a descarga era perseguida, e era isso, era aquele show, né, de catarse, só que na segunda-feira a gente voltava para o mundo, que continuava o mesmo, sem integrar nada. Então, muitas pessoas se quebravam, né? Se quebravam. Então, o Body Dynamic é uma psicoterapia ou terapia de recursos. E a gente, como, né, já foi falado de diferentes formas, a gente respeita muito as defesas. Então, a gente honra as defesas e, com isso, a gente está, inclusive, despertando, fortalecendo a dignidade do outro, que foi o melhor que ele pôde. Aquele outro, aquela pessoa que está à nossa frente. Então, uma forma de encontrar a pessoa aonde ela estiver, essa é uma expressão do Body Dynamic, encontrar o outro aonde o outro estiver, inclusive nas suas defesas. Então, a gente reconhecendo isso, nomeando, falando, inclusive, quando cabe, no processo, explicando o que foi necessário, né? Uma pessoa da estrutura da vontade, que foi falado, então a pessoa entra no consultório pela primeira vez, a gente já sabe que aquela postura corporal, aqueles músculos, aquela forma, lugares com mais energia, com mais tônus, outros lugares mais desistido, aquele desenho corporal a gente já sabe, aqui é possível que tenha questões da estrutura da vontade, ou seja, aqui na legenda, entre 2 e 4 anos, é possível que essa criança pegou para ela a tarefa de salvar ou a família, ou os pais, ou o casal. Por quê? Dentro dessa perspectiva. Porque entre 2 e 4 anos a criança está explorando músculos os mais potentes do corpo. O Sérgio falou da nádega. É um dos músculos glúteos, que são explorados nessa fase. A criança está, inclusive, tendo muito prazer em carregar coisas pesadas, em querer ajudar. Aí carrega a mala, né? Porque ela está descobrindo, aprendendo a usar músculos específicos que são músculos potentes. A própria maxilar, ela está mordendo com toda a força. São músculos da estrutura da vontade. Por quê? Porque são músculos que a criança está descobrindo, aprendendo a utilizar entre 2 e 4 anos. E aí, veja que coisa mais linda. Então, ela está no corpo dela, está explodindo a potência. Aí ela olha para casa, para a família, vê o pai brigando com a mãe chorando, um conflito, a mãe deprimida ou o pai. Essa criança promete, é possível, e tem muita chance dela falar para ela mesma, eu vou salvar minha família, eu vou salvar meus pais, até porque, para eu sobreviver, eu preciso da minha família, eu preciso dos meus pais. Então, ela pega para ela o compromisso que absolutamente não cabe a nenhum filho, e muito menos a uma criança de 2 a 4 anos. Então, a gente já faz toda essa leitura. É possível que tenha havido coisas de 2 a 4 anos, é possível que essa pessoa tenha pego para si, essa criança, o que não lhe cabia, mas eu pelo menos não falo nada. E aí eu ouço, o que é que essa pessoa, o que é que te traz aqui? Né? E a gente sabe quais são as falas. O que é fala que correspondente a isso? É sobrecarga, é dar conta de tudo, essa pessoa está desequilibrada na potência dela, é uma pessoa com muita potência, como o Sérgio falou, tem muito valor ter potência. O problema é que essa forma de usar a potência está desequilibrada, é para salvar o outro e não para si. Então a gente já tem todas as possibilidades aqui. Aí eu pergunto, o que é que te traz aqui? Ele fala, nossa, eu me sinto muito sobrecarregado. Né? Então eu tenho uma tendência a me sentir culpado. Então eu estou no trabalho e eu estou vivendo só trabalho. Eu estou achando, minha mulher acha que eu vou adoecer, porque realmente eu não paro e eu estou começando a achar que ela tem razão. Né? E aí aqui a gente fecha uma possibilidade né, diagnóstica. Né? A estrutura da vontade, ele está trazendo o sintoma, a queixa, que tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente já tem. Então, a gente pode conversar sobre, né?
falar para essa pessoa que ela precisa aprender a falar não, às vezes é redundante, porque a mulher dele fala todos os dias isso, os filhos, o amigo, a amiga, ele sabe. Falar para ele que ele carrega demais o peso e tenta ficar resolvendo a vida de todo mundo e não cuida dele, da saúde dele, por isso ele está assim, assado, muitas vezes é um lugar já conhecido. Ele está ali para ganhar algo que ele não tem. Então, às vezes, ele já tem essa consciência, às vezes nem tem, mas às vezes já tem. O que a gente precisa? Desenvolver recursos. E a partir do corpo. Então, essa pessoa da estrutura da vontade desequilibrada, isso é uma palavra importante, porque a gente tem todas as estruturas. O que faz a gente ficar reduzido na possibilidade de escolha é quando a estrutura está desequilibrada. Né? Então, é a pessoa que está forjada para salvar o mundo, porque isso foi forjado entre 2 e 4 anos, a gente pode... aí a gente deve o quê? Desenvolver recursos. Essa pessoa precisa aprender a desenvolver, a partir do próprio corpo, a habilidade de dar limites, de falar não, de se perguntar, antes de falar sim para a tarefa, eu quero fazer isso? É confortável para mim? É minha escolha? As pessoas que têm estrutura da vontade desequilibrada têm muita dificuldade de fazer escolhas. Então, colocam no prato muito mais do que cabe. Então, né, sobra tarefa, sobra afazeres, sobra lista, né, de coisas. Então, desenvolver a habilidade de fazer recursos, de escolhas, dar limites, fronteiras, grounding, para ele estar presente na realidade, o próprio centramento, para ele estar com foco, usar a potência a favor dele, e não do mundo, e não da equipe, não da família inteira, né? E fazer escolhas. Então, esse é o diferencial. Né? Então, essa possibilidade de fazer essa leitura, a gente já sabe em que lugar é possível que a pessoa esteja, a partir da queixa, confirma ou não, e a partir daí, o que é que ela precisa desenvolver. Então, em nenhum momento, a gente patologiza, né? Até os nomes, como o Sérgio próprio falou, né? A Márcia também, são completamente diferentes. Né? Não é masoquismo, é vontade. Não é esquizoide, é existência. Não é oral. É necessidade, é o tema central de cada fase. Andréa, tem uma coisa aqui interessante também no chat, e a gente tem que ficar um pouquinho só atento ao tempo, porque a gente já está chegando ao finalzinho da live, porque o Instagram tá cortando, né? Verdade. A Ivânia trouxe uma colocação aqui no chat muito importante, e também eu vou pegar um pouco a fala do Sérgio, né? E é o tema também na nossa live, né? As abordagens terapêuticas, elas têm uma grande contribuição, né? Eu sou apaixonada pela terapia Reichiana e continuo lendo muito e relendo, né, o conteúdo do Reich, e eu vejo toda a contribuição dele, né? E conforme a gente continua estudando, quanto que a gente soma quando a gente aprende o biodinâmica, quando a gente aprende com o SE, né, o pessoal do Rolfing, a análise bioenergética, eu fiz análise bioenergética também, né, o Lowen, acho ele incrível. Mas a Ivânia colocou algo que eu também sinto. As épocas precisam ser consideradas nesta análise da função das descargas. Sim. Né? Sim. Sim, e tem um detalhe aí, quando a gente vê nos anos 80, 70 e 80 todo esse processo expressivo, a gente tem que entender que é um contexto ideológico de liberação de um contexto político-social em que se está. Né? Então, quer dizer, isso foi liberador para muita gente, para mim também, em termos de sexualidade, em termos de expressividade, foi positivo. Mas a gente tem que entender que tem estruturas que nem couraça tem. E você não vai quebrar uma couraça de quem não tem couraça também. Você não vai pegar estruturas regressivas para quebrar a couraça. Porque isso é o que se ouvia nos anos 70, 80, né? Vamos quebrar a couraça. Tá, dá para entender. É uma rebelião contra um patriarcalismo e um sistema completamente castrador. Você não pode fazer isso com uma pessoa de necessidade, ela precisa de outra coisa. E hoje, como a Ivânia colocou, mais atenção ainda. A gente tem estruturas muito mais vulneráveis. Né? Eu achei muito bem colocado, Ivânia, muito obrigada. Né? Então, aí ela continua, né? No passado, a prevalência era de caráteres rígidos, né? Que o Sérgio explicou muito bem. Hoje, a prevalência é necessidade oral ou de existência, né? E faz todo sentido. Na atualidade, as estruturas são muito mais vulneráveis
A retraumatização, exatamente. No passado, soltar as amarras muitas vezes era libertador. Hoje é desintegrador. Exatamente. Eu sinto isso no meu corpo, Ivânia. Naquela época, aquilo foi importante para mim. Hoje uma função, né? Hoje já são outros momentos, né? Muito importante, muito lindo, muito outro rico, contexto, gente. né? Outro contexto. Psicossocial, outro contexto cultural, sim. Mas a gente tem que entender que a ciência avançou, os conhecimentos sobre o corpo avançaram, a neuropsicobiologia avançou, a neurociência avançou e começaram a haver comprovações, né, do ponto de vista de ressonâncias magnéticas ou outros princípios, de tudo aquilo que se falava lá atrás, porém os métodos e o processo de intervenção com os recursos interventivos, as ferramentas, é que vem ganhando mais na relação da sutileza dos sistemas sensório-motores, dos sistemas musculares, dos sistemas das faces, dos sistemas das articulações. Então, essa delicadeza do trabalho é que foi se mostrando, e a titulação, né, foi se mostrando assim como a pendulação, foram se mostrando elementos necessários do manejo com o outro, no respeito à dor do outro, ao sofrimento do outro. Daquela se queria muito libertar, né? E a gente entende isso, né? Então, assim, eu também sou fã de Reich, mas Reich também era um cara muito político, além de ser um gênio maravilhoso. E já quando a gente vai falando do trabalho de Reich com energia, né, com essas dimensões energéticas do organismo, e isso ele já vai transformando um pouco aquele processo mais inicial, né, do próprio método dele, do próprio trabalho dele. Então a gente entende que as coisas vêm também sendo melhoradas, agregando novos valores e novos conhecimentos que naquela época você intuía, mas você não podia necessariamente aprofundar, comprovar e aprofundar, né? Só um detalhe, eu acho que tem um nível muito profundo de trabalhar, que eu entendo como uma perspectiva e venho explorando bastante isso, que é trabalhar o nível da sutileza no processo com uma pessoa. Eu tenho uma concepção disso como que é como que uma via contemplativa do corpo, onde você pode trabalhar em níveis mais sutis, em que você começa a entrar na raiz de tudo. Porque muitas vezes o expressivo é mais externo do que interno. Mas os níveis de sutileza, isso está muito documentado dentro das fisiologias sutis, dentro do sufismo iraniano, por exemplo, dentro do budismo vajrayana, onde se trabalha esses níveis de sutileza que são muito transformadores. Onde a gente trabalha as memórias implícitas, né? Que são das etapas bem anteriores do ego corporal. E que aí depois a gente vai conseguindo trabalhar outras camadas, que é o mais aparente, né? Na parte mais superficial da nossa expressão egóica. É tão lindo, o trabalho contínuo, né, das abordagens terapêuticas, e a gente tem essa oportunidade agora de estudar mais com profundidade, né, o Body Dynamic, né, então tem oportunidades de estudo. A Andrea está trazendo o workshop introdutório, né, então para quem é de outras áreas, como do SE, ou que já trabalha com as abordagens reichianas, da análise bioenergética, da psicologia, né, pode entrar, pode sentir, pode experimentar, pode, né, ir aprendendo essas ferramentas, né, e depois tem as oportunidades de ir aprofundando os estudos, né. E uma coisa, assim, para complementar um pouco o que a gente estava falando, é esse lugar de aprender também a estar presente com a gente e com o outro. E que isso vai além da prática clínica, né? Isso é uma coisa que acontece, assim, diariamente, né? Esses dias eu estava com uma adolescente e eu percebi isso, né? Como que é estar comigo e estar com ela e perceber o que está acontecendo na nossa relação, né? O que está acontecendo lá, né? E como criar uma comunicação com o que está acontecendo, que nem sempre é verbal. E foi tão lindo, a gente conseguiu completar um ciclo, né? De estar
passeando no brechó na Vila Madalena, e vamos achar o brechó, e chegou uma hora que a gente foi em um, foi em outro, e eu sentia no meu corpo, ainda tem algo que não tá completo, tinha uma ativação em mim. E aí eu olhei para ela, ela também tava assim meio, né, tinha uma coisa, eu falei, vamos andar mais um pouquinho? Ela, vamos. Aí eu falei, eu te sigo agora. Percebe para onde você quer ir, qual rua você quer entrar, onde você quer conhecer. E eu tô aqui com você. Topa? Ela, topo. Aí a curiosidade da adolescente foi, até que a gente achou um brechó bem pequenininho, assim, o menorzinho de todos. E aí ela entrou lá, fez a festa, ficou 1h30 garimpando as roupinhas e não sei o que, e pegou tal, tarará, botou lá, aí eu senti em mim. Deu, Completou. foi, completou. Eu olhei pra carinha dela, tipo, completou. Então, essas sutilezas também, na vida diária, né, com a gente, nas nossas relações, em tudo, da gente se perceber e perceber o que está acontecendo, né? Como isso é importante, né? Muito importante. Pode, Incluindo as terapias verbais também, né? Porque o terapeuta está ali, o corpo e a alma. Então, esse trabalho, né, pode ser mesmo numa psicanálise, mesmo em terapias verbais, ele pode ir experimentando quais recursos eu quero estar incluindo aqui, sem necessariamente eu precise abrir mão de toda a minha bagagem. A gente tem muita bagagem, né? À medida que a gente se forma e que vai fazendo especializações tão interessantes, a tendência é a gente ir acumulando muita bagagem. E é isso, não precisa escolher, não precisa abrir mão. É como integrar, porque o Body Dynamics, sendo uma abordagem de recursos, ela realmente oferece uma malinha de recursos, porque os recursos estão no corpo, ela não oferece, porque os recursos existem em nós. Ela nos alfabetiza sobre uma caixa de ferramenta que nós temos em nós. Ela nos alfabetiza no sentido de pontuar e de mostrar como acordar, como se sentir seguro a partir de dentro, como falar um não a partir da barriga, né? Como sustentar a sua fronteira a partir do seu tríceps, né? De você realmente sustentando ali o seu campo. Então, assim, é lindo. Então, a gente, como terapeuta, a gente tem assim muito a fazer com a gente mesmo, além de tudo isso a fazer ao gosto de cada um, com a pessoa que a gente está acompanhando. Então, é muito lindo essa possibilidade, né? Uma vez a Lisbeth estava num congresso e alguém perguntou o que é sobre ela ter criado o Body Dynamics, e ela ficou meio assim, disse, eu não criei nada, eu só enxerguei. Então, assim, por que isso? Está tudo no corpo. A gente é educado de uma forma, porque os pais da gente também foram, e os pais deles também, que nos distancia do lugar que a gente está. Está tudo ali. A criança faz todo o processo, está lá, é só ver. Quem tem, inclusive, na formação, no Foundation, quem tem filhos, faz a festa. Quem trabalha em escola, faz a festa, né? Porque vê ali, e claro que a gente trabalha com adulto, mas ver na criança é o livro, é o que está no conteúdo do livro, está lá, né, andando pela casa. Então é muito lindo os relatos assim, de que, nossa, eu vi isso no meu filho hoje, ontem, né, e vai só, como a Márcia falou em relação ao projeto, né, nossa, a cliente deu aula, o que a gente estava no manual, a cliente falava sobre. Isso é uma das coisas que mais me encanta, é essa coisa assim concreta, sabe? É pouco blá 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 e muita experiência a partir de uma explicação muito concreta, porque ela descreve o que a gente muitas vezes não vê. Né? E o resgate, né, da criança ferida é a partir disso, porque o outro se sente visto. O outro se sente visto quando a gente fala a partir desse lugar, a partir dessa lente. E isso também é um processo de resgate da própria dignidade, né? Numa relação de conexão mútua terapeuta-cliente. Então, tudo faz sentido em várias camadas, sabe? São muitas rodadas. A Márcia falou no início, né, da jornada longa, porque são muitas rodadas de aprofundamento. Claro que é a gosto de cada um, até onde eu quero ir.
As pessoas se encantam tanto que querem ir além. Então, eles estão da segunda turma do Practitioner, a gente só teve 2 turmas de Practitioner até então. Mas, assim, não que não tem um monte de gente querendo, mas é um projeto mais ambicioso, mais corajoso. Mas tem a especialização em trauma de choque e tem a especialização em renascimento. Reorientação do nascimento, né? Então, do nascimento, que eu estou concluindo aqui agora. E se você vai para essas 2, né, formações complementares, você não tem que ter cumprido o practitioner todo para fazer. Então, se você vai para elas, né, como uma pessoa, um profissional da área, vai ter uma mudança enorme em você, na sua vida, com certeza. Porque na reorientação do nascimento, você está construindo novos imprints, essa base mais sutil. E a forma como o Body Dynamic, eu já tinha passado por outros trabalhos de reorientação de nascimento, mas a forma como o Body Dynamic estrutura isso é de um detalhismo, de uma delicadeza, de uma sutileza que você, tecnicamente, teoricamente, você entende, né, o profissional entende claramente a partir do que ele está vivenciando, tudo aquilo que é proposto e a função de tudo aquilo que é proposto na reorientação do nascimento. E, de fato, aquilo modifica a base, um imprint novo estabelecido, modifica a base na qual você se organiza para enfrentar situações de alto estresse, situações de choque. E isso lhe ajuda a não entrar num processo de retraumatizações ou de novas traumatizações. Então, mesmo você não fazendo practitioner, né, por exemplo, você pode fazer essas outras especializações que são oferecidas pelo Body Dynamic. São 2 especializações. Tem a formação, né, que é Foundation Practitioner, e 2 especializações, aliás, tem 3, né, tem um Body Map também, que não tem pré-requisito, né, podem entrar direto. Agora, o Foundation é a base. E mesmo assim é uma jornada. São 4 módulos de 5 dias, a gente faz online 2 dos módulos para facilitar, e as pessoas ficam perguntando, mas como é que é? E a gente tem uma live dessa linda, as pessoas ouvem, certamente vão ficar com aquilo, mas muito na compreensão teórica. Mas como é que é isso na prática? As pessoas me perguntam muito, como é que é na prática? Claro que na terapia é um processo vivencial que a pessoa vai ver como é que é na prática, mas como é que você responde isso? E aí foi quando eu tive a ideia, no ano passado, de fazer um introdutório ao Body Dynamic, né? De 1 dia e meio, uma coisa assim, um sábado e meio domingo, para justamente levar a experiência, porque é isso, descer o nível, né? No bom sentido, sair da coisa da compreensão teórica e vir para a experiência. Então, nesse 1 dia e meio, a gente trabalha várias habilidades, faz uma vivência onde os participantes vão experimentando como é que é trabalhar isso consigo e podem levar para o consultório. E também a gente fala dos padrões. Então, eu levo uma parte do mapa dos padrões na forma de sentir, pensar, falar, agir, que tantas vezes reduz tanto a possibilidade de escolha. E vou falando ali das várias etapas e os padrões correspondentes a cada etapa, e para fechar eu faço uma sessão de demonstração dentro da abordagem biodinâmica, usando todos os recursos que eu acho que cabem naquela sessão, né? E depois a gente vai avaliar, eu vou descrever, vou discutir, vou analisar. Então, a gente fez 3 edições no ano passado, que foi um sucesso. Assim, as pessoas amaram, muitas resolveram, inclusive, seguir na formação a partir disso. E a gente fez uma segunda jornada e fez uma terceira. E a gente resolveu, então, depois dessa semana do Body Dynamic linda, que está se concluindo hoje, a gente oferecer um curso esse workshop já esse final de semana. Está todo mundo aquecido, né, nas ideias, ir para a prática, né, para a vivência. Então, vai ser esse próximo sábado e domingo, de sábado de 10 às 5 e domingo de 10 a 1. Então, 1 dia e meio. E as pessoas, tanto da comunidade como também da SEC, vão ter um bônus especial. Eu vou pedir ao Eduardo para colocar lá, né, na comunidade. A Etárica também, né, pode colocar lá na SEC, no grupo. Isso. Porque além de ter um desconto, né, de lançamento do workshop, a gente resolveu dar um bônus. E todos estão convidados, né, para viver essa jornada esse final de semana.
Isso, excelente. Então, quem não está interessado, entra no Instagram do Bodynamic Brasil, entra na comunidade, a equipe vai colocar essas informações, o cupom de desconto do Bodynamic, e o meu convite também é, sigam a página dos convidados, né? O Sérgio, né? A Márcia também, né? Eu acho que são pessoas que estão aí há tantos anos, né, estudando, contribuindo, né, para o mundo com todo o trabalho deles, né, vai lá ver o que eles estão fazendo, conecta com eles, né, dá uma espiadinha, né, eu acho que ser terapeuta ou não ser terapeuta, o trabalho individual é essencial. Então, hoje eu estou desde manhã falando isso para um grupo de alunos de SE. Façam sessão de SE, façam sessão de terapia, procura, né? Façam sessão de Bodynamic, né? Vai procurar os terapeutas, né? Vai experimentar no corpo, né? Venham para o workshop, mas não dá para vir no workshop, vai fazer sessão de Bodynamic com os convidados, né? E depois experimenta o que é e toma a decisão, né? Tem tanta coisa linda que a gente pode aprender sobre a gente mesmo, né? Eu sou suspeita que eu gosto. Então, Viver a partir da pisciana, né? experiência, né? É. Fazer escolhas a partir da experiência faz toda a diferença, né? Porque a gente tem Exato. ali tantas opções, tal, para que lado eu vou. Então, assim, ter experiência consolida, né? O que é que É, mexe comigo lá dentro da minha barriga, né? A partir do meu centramento, qual é o meu chamado? Qual é o chamado? E fazer escolhas a partir da experiência dá muita consistência, dá muita segurança, a pessoa já entra entrando, já chega chegando, né? Seja exatamente. lá qual for a escolha dela, né? Uma escolha consolidada, consistente. Exato. E agradecer a Ivânia também pelas contribuições aqui, né? Ela colocou o maravilhoso do Bodynamic é se integrar muito, é integrar muito bem as outras linhas psicocorporais, né? Mais do que integrar, acrescenta, enriquece muito mesmo, né? Então tem vários comentários aqui. Isso é muito gestáltico, fenomenológico, muito útil no processo educativo, né? A Joselaine, Bodynamic abrange dimensões extensas da vida, viva em conexão mútua, abrindo espaços e recursos para o processo de humanização para o mundo, muito mais amoroso, digno, compassivo, vivo. Que lindo, Andréa. Ai, muito obrigada pelas contribuições. Sérgio, quer trazer uma palavrinha final Muito para a gente legal. fechar? O que eu posso trazer é assim, o trabalho com o Bodynamic me ajudou muito a mudar minha ética no trabalho com as pessoas. E essa ética está baseada numa coisa muito central do Bodynamic, que é preservar o sentido de dignidade e encontrar as pessoas onde elas estão. Quando eu vi a Lisbeth falar isso, que é uma frase lá que vem lá do Bion, né? Do Winfred Bion, e ela fala, quando ela fala de encontrar o outro onde ele está, isso teve um efeito de não me antecipar tanto no meu trabalho terapêutico com as pessoas. Isso é de um grande valor para mim. Excelente. Obrigada, obrigada. Márcia, quer trazer umas palavrinhas assim de despedida, de fechamento, assim, para a live do Bodynamic Brasil? Eu só reforçaria o convite às pessoas a experimentarem, né? Porque o Bodynamic ele oferece uma matriz, onde você vê todo um sistema, como ele funciona, do processo de desenvolvimento humano, e além do processo de desenvolvimento, o processo de evolução. Então, para o Bodynamic, né, quando eu escutei pela primeira vez, né, a Didi March falando, olha, você pode mudar, mas você precisa evoluir. Então, se não há evolução, não há realmente uma mudança concreta acontecendo em você. Você só criou uma outra adaptação. Então, experimente, porque assim vale muito a pena. Você, no mínimo, vai agregar alguma coisa a si próprio, como vai agregar alguma coisa à sua formação, ao seu trabalho, seja como educador, seja como psicólogo no campo jurídico, por exemplo, ou advogados no campo jurídico, no campo da mediação, porque tem recursos e instrumentos. Então, você tem a matriz,
Você tem o mapa com o GPS de como você transitar por essa matriz e agregar seus outros conhecimentos e valores, fazendo os filtros. E você tem um conjunto de ferramentas assim maravilhoso. Eu sou fã do BodyNote, que é o sistema de comunicação que conduz a sessão terapêutica do início ao fim, integrando todos os elementos propostos pelo Biodynamic, e você vai descobrindo, a partir daí, um universo grande de expansão de conhecimento que vem dessa matriz e que vai linkando com tudo o que há, tanto do que a gente já aprendeu no passado, dos teóricos passados, dos filósofos da Grécia, e lá de trás, até você chegar nos hoje cientistas da neurociência, da neuropsicobiologia, das tecnologias mais novas, inclusive, né, sobre o funcionamento do ser humano, do seu corpo, dos seus processos de existência. Então, eu reforço o convite. Você só vai se enriquecer. Obrigada, Márcia. Obrigada pela presença, viu? Obrigada a vocês. E a todo mundo que está aqui, muito, né? Que prestigiou a live também. Obrigada a todo mundo que prestigiou também a live. Todo aqui. Mundo, com certeza, e vendo que pessoas queridas, a Grace acabou de chegar, nossa amiga da minha turma, muito bom. A Karine chegando, todos muito bem-vindos. Eu quero reforçar o convite, né, de ter essa experiência nesse final de semana, de um primeiro contato, né, com o Bodynamic. Mais do que ensinar o Bodynamic, a ideia é oferecer uma primeira experiência a partir do Bodynamic. E com certeza, quem participar dessa jornada vai se ver em vários momentos dessa experiência, porque é sobre o humano que a gente vai estar olhando, vai estar mergulhando, vai estar experimentando. Então, um convite realmente de coração para todos aqueles que queiram conhecer de um lugar mais interno o Bodynamic, e agradecer muito. O Sérgio está aqui, a Márcia, a Tárika, mais uma vez, né, nessa roda. É uma delícia estar aqui com a Tárika, com pessoas que atravessaram a jornada. Nossa, como eu me sinto feliz. É isso. A primeira pergunta, o que é que me move é a conexão. Como eu me sinto conectada ouvindo cada um de vocês, como eu me emociono, como eu sinto gratidão, sabe, pela chegada de vocês nessa jornada. Me emociona de verdade. A cada dia desses 3 dias, vendo cada um que passou pelo caminho, né? E eu acompanhei do lugar do Practitioner, era assistente, né? Na época que eles fizeram. Hoje eu sou professora, mas enfim, eu fui como assistente, acompanhei todo o processo, como é bonito ver a transformação. Não só minha e dos meus colegas, como dos que chegaram depois. Então, é lindo, muita gratidão. E é isso. Vou terminar a minha noite borbulhando gratidão. E a todos que estão aqui, né, assistindo, vibrando, a Jo lá, 1000 mensagens. E se preparem, Andréa. Tem mais alunos chegando aí para viverem transformações com vocês, hein? Sejam bem-vindos. Tem lugar para todos, para engrossar esse caldo, né? Muito bom. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Hoje o Instagram foi generoso, deixou passar de 1 hora, hein? Muito bom. Pois é, hein? Tem vontade própria. Tchau, Sérgio. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, Andréa. Tchau.